Questão 17 do Enem de 2010. Ele mostra para gente aí nesse caso duas figuras, uma que tem uma superfície completamente lisa do papel, e ele fala lá que essa superfície ele tem papel liso, foi de os dados obtidos, né, nesse caso, pela absorção do papel completamente liso, foi de que ele absorveu 8 ml de água. Então, ele pega um papel totalmente liso, coloca ali num experimento em contato com 200 ml de água. Então, o papel completamente reto, ele absorveu 8 ml de água, enquanto o mesmo papel com o mesmo tamanho, dobrado, ele passa a absorver aí, nesse caso, 12 ml de água. Por que dessa diferença do papel dobrado absorver mais água do que o papel que está totalmente reto, se os dois têm o mesmo tamanho? O tamanho é o mesmo, mas a superfície de contato aí nesse caso vai interferir na taxa de absorção dessa água. O que a gente vê é que esse papel, quando dobrado, essas ondulações geradas pela dobra, aumenta a superfície relativa que esse papel vai apresentar. Ele vai apresentar uma superfície maior do que o seu volume. A superfície relativa, quanto maior ela for, maior vai ser a capacidade de troca que você tem naquela estrutura, seja o papel dobrado, uma célula, um organismo. Então, a gente vai observar que quanto maior a superfície relativa, maior vai ser aí, nesse caso, a capacidade de troca. Por isso que o papel dobrado, que apresenta uma superfície maior do que o volume, então por isso apresenta uma alta superfície relativa, apresentou uma maior taxa de absorção da água nesse experimento. Já o papel que está totalmente liso, ele tem uma superfície relativa menor se comparado ao papel que foi dobrado. A superfície dele não é tão grande, então a taxa de absorção de água não foi tão alta quanto no papel dobrado. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é AD. Vilosidades intestinais são aquelas dobras na parede interna do intestino. As microvilosidades são as células, aí nesse caso, que apresentam adaptações em suas membranas, chamadas de microvilosidades. Se a gente pegar um intestino e olhar a olho nu, a gente vai observar que ele é todo cheio de ondulações. Essas vilosidades intestinais, se a gente está aí nesse caso observando a olho nu, a gente chama de vilosidades intestinais. Elas aumentam a superfície relativa, aumentando a taxa de absorção de nutrientes no nosso intestino. Se eu pegar as células dessa região intestinal, onde você tem essas vilosidades, as células dessa região do intestino, elas apresentam adaptações de membrana, elas apresentam microvilosidades. Micro porque, nesse caso, é uma estrutura microscópica, né? Só seria possível visualizar ao microscópio, já que a gente tem já que a gente tem uma estrutura aí, nesse caso, que é uma adaptação de membrana. As microvilosidades, elas aumentam a superfície relativa, aumentando a captação de substâncias para dentro dessa célula. Então, no intestino, isso é super importante, porque a função do intestino, a região do jejum e ilho, que é onde essas microvilosidades, a gente vai observar células com presença de microvilosidades, é a região responsável pela absorção de nutrientes gerados no processo digestivo. Então, a gente tem, quanto maior quanto maior o número de microvilosidades, maior a superfície relativa, maior vai ser, aí, nesse caso, a taxa de absorção de nutrientes nessa região do intestino. Então, letra A, manter o volume de absorção, pelo contrário, né? As microvilosidades aumentam a superfície relativa, então eu aumento a superfície de contato, a superfície para promover a absorção. A absorção, então, nesse caso, vai aumentar. Letra B, aumentar a superfície de absorção. Corretíssimo, né? A letra C, diminui velocidade de absorção. Na verdade, aí, nesse caso, a gente aumenta a taxa de absorção. Velocidade, não necessariamente, mas a gente aumenta a quantidade de substâncias que estão sendo absorvidas, tá? Mas aí, nesse caso, a tendência seria aumentar a velocidade de absorção e não diminuir a velocidade, como ele coloca aí pra gente. Aumentar o tempo de absorção. Não, reduzir o tempo de absorção, né? Quanto mais microvelocidade, menos tempo para poder absorver esses nutrientes, porque as microvelocidades, aí, nesse caso, estariam aumentando a capacidade de absorção de nutrientes. Manter a seletividade na absorção. Seletividade vai sempre existir, porque passa por uma membrana plasmática, né? Então, aí, nesse caso, a gente vai observar que não é essa a resposta, seria aumentar a superfície de absorção, letra B de bola.